tá na hora de botar a mão na massa e conhecer o Creator Studio. Vamos lá. O primeiro passo é acessar, né, o Creator Studio. E para fazer isso, você vai entrar nesse endereço aí, business.facebook.com/creatorstudio. Ou vai jogar Estúdio de Criação do Facebook no Google, que ele também vai te levar para lá e depois você escolhe aí seu método para acessar essa página. Eu gosto muito de favoritar, então eu já vou colocar aqui na minha barra de favoritos. Bom, quando eu estou logada no Facebook, eu tenho uma página. Quando eu não estou, eu tenho outra página. E aqui por onde nós vamos começar. Você obrigatoriamente tem que ter uma conta no Facebook para utilizar esta ferramenta, que aí é onde você vai vincular suas páginas e seus perfis do Instagram para fazer esse gerenciamento. Ele vai te pedir para você acessar, ele também vai dar um resuminho aqui do que essa ferramenta pode fazer por você, mas como eu já falei antes, então vamos pular essa parte e acessar. Quando você acessa e que você está logado, você cai nessa página aqui, que é o dashboard inicial do gerenciador do Facebook. Por que do Facebook, se ela gerencia os dois? Porque você pode alternar aqui em cima entre gerenciar o Facebook e gerenciar o Instagram. Eles são um pouquinho diferentes, apesar de convergirem muitas das vezes, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre cada um dos dashboards e depois a gente entra em detalhes sobre as funcionalidades de cada um. Bom, esse aqui é o do Facebook, página inicial. E antes de mais nada, eu preciso deixar claro uma coisa. Essa página aqui que vocês vão visualizar é uma página que estava desativada há um bom tempo, que não era utilizada, enfim. E eu reativei tem alguns dias para esse projeto aqui, né, que estou explicando para vocês hoje. Então, ela não tem muitos dados para a gente trabalhar. Vamos entender como funciona a ferramenta, mas nós não vamos ver muitos dados aqui, então não se preocupem, tá? É porque eu não posso mostrar os meus clientes, que aí teriam sim muitos dados, mas para o que a gente precisa aqui hoje, que é entender o funcionamento da ferramenta, essa página aqui vai ser tranquila da gente trabalhar, ok? Bom, nesse dashboard inicial eu tenho aqui na lateral esquerda um menu, que eu posso controlar se ele vai ficar expandido ou contraído, clicando naquelas 3 barrinhas lá na barra azul lá em cima. E aí eu tenho aqui nessa parte maior, eu consigo visualizar lá em cima quais são as páginas e alternar entre elas, né? Para visualizar os dados ali no dashboard. Eu tenho esse mini publicador, eu tenho esse painelzinho aqui de dicas do próprio Facebook. E aí ele tá falando aqui até para fazer um curso intensivo para organização de conteúdos, enfim, ele sempre dá uma dicasinha de cursos. E para você que está começando, é sempre legal assistir esses vídeos que o Facebook criou sobre conteúdos, enfim, como otimizar o seu trabalho dentro da plataforma. Isso pode te ajudar bastante. E aí, enfim, tem essas dicas, tem as informações dos últimos 7 dias, tem as publicações recentes dos últimos 7 dias. E aí a gente vai aqui para a lateral. Tem a página inicial, que é exatamente onde nós estamos. Tem o botão Biblioteca de Conteúdo, o botão Informações. E eu quero também já deixar registrado aqui que informações são só sobre vídeos, tá? Essa ferramenta privilegia informações métricas de vídeos. Então, para métricas, eu não recomendo utilizar o Creator Studio, somente para métricas. Para ter um dado ali geral rapidinho, ok, beleza, de vídeo. Agora, para métricas de como está o desempenho total da sua página, e a gente tem que utilizar outras ferramentas, inclusive do próprio Facebook. Ele tem ferramentas de informações da sua página. Mas dentro do Creator Studio, os dados que você vai ter são privilegiadamente, se essa palavra existe, são os dados de vídeos, tá? Eu tenho a caixa de entrada, tenho o botão de monetização, tenho o Rights Manager, que eu vou voltar para explicar mais para frente. Eu tenho as ferramentas de criação e tenho esse gerenciador de páginas, que nós vamos ignorar para não ficar entrando nos outros clientes, tá bom? Mas isso aqui é só para você visualizar quais são as suas páginas e administrá-las por ali. Lá em cima eu vou ter as notificações de todo o Creator Studio, ou seja, das duas plataformas,
e de todas as contas vinculadas. Eu vou ter também esse botãozinho aqui, que eu já tinha falado antes, né? Que eu poderia alternar entre a aba do Facebook e a do Instagram, e é para lá que nós vamos agora. Bom, é parecido esse painel inicial, a diferença é que todos os seus perfis vinculados do Instagram aparecem aqui em cima, então eu já vou aqui desmarcar os que eu não vou visualizar e manter só o meu. Só que a diferença aqui, em vez de cair num resumo de métricas, eu já caio na biblioteca de conteúdo, tá? E aí eu consigo visualizar aqui todos os meus conteúdos, stories ou feed, e eu posso separar aqui em cima também, ó. Por tipo de conteúdo, eu posso ver pelo status da publicação, eu posso filtrar pelo período, eu posso pesquisar por uma publicação específica. Eu tenho também as métricas do Instagram, a parte de monetização e o próprio gerenciador de contas do Instagram. Não vamos entrar em detalhes aqui, vamos voltar para o Facebook. Bom, primeira coisa, eu acho que para muitos vai ser a parte mais útil dessa ferramenta é criar uma publicação. Se eu clico aqui nesse mini publicador, ele vai aparecer esse criar publicação, que é muito parecido, muito semelhante, aliás, é igual ao do navegador web quando você acessa o seu perfil, a sua página normalmente. Ele vai te dar ali as opções de mídia, se é live, se é vídeo, se é para compartilhar foto, se é uma publicação multimídia, se é para ter enquete, se é para receber mensagens, enfim. Você administra e seleciona o que você quer fazer. Ele vai te dar também esse botãozinho aqui para você impulsionar a sua publicação, ou seja, você já cria e impulsiona a publicação. E eu posso aqui também definir se eu quero publicá-la agora, agendar, usar uma data retroativa ou só salvar um rascunho, porque às vezes a gente quer passar o conteúdo pela revisão de alguém, né? Ok, isso é o normal. Eu posso clicar aqui para adicionar uma story. E aí eu vou escolher qual é o perfil que eu quero utilizar. E seria o da Jéssica Macedo. E aí eu posso criar um story por aqui para o Facebook, não é para o Instagram, tá? E eu posso clicar na opção de transmitir ao vivo. Eu tenho aqui as principais opções da ferramenta de publicação do Facebook. Se eu clicar aqui em criar publicação, vai ser algo muito semelhante, só que ele vai me dar mais opções, né? Além de adicionar a história, eu vou poder carregar vários vídeos e também publicar o vídeo em várias páginas. Essa é a diferença desse criar publicação daqui para este outro aqui. Aqui na biblioteca de conteúdo, eu vou visualizar todas as minhas publicações, né? Todas as publicações da página. E aí eu consigo, da mesma maneira, filtrar por todas as publicações. Eu posso ver todas as que já estão publicadas. Eu posso ver todas que estão programadas, mas como eu não tenho nada agendado, não vai aparecer nada aqui. Posso ver os rascunhos. Eu posso ver as expiradas, que para quem não sabe, o Facebook te permite dar um prazo de validade para suas publicações, se você quiser, e as que estão expirando, né, esse prazo. Eu ainda posso filtrar aqui se é um vídeo, se é um ao vivo, se é uma estreia, se é uma foto, um link ou um texto. Eu posso filtrar o período e tem aqui ainda outros filtros, né? Que vão desde conteúdos de marca a outras questões bem mais específicas para vídeo. Bom, vamos aqui a todas publicadas. Essa é a biblioteca de conteúdo, voltando a ela, onde você visualiza aqui o conteúdo, o nome, né? Tem a miniatura dele aqui, no caso aqui como são vídeos, vão ter o tempo. Aqui você visualiza qual é o tipo de mídia. Aqui embaixo tem, ó, é um link, outro link. O link aqui é uma imagem. Então, vão ter diferentes tipos de mídia e vão estar identificados. Aqui vai ter o status, se ela foi publicada. São esses status aqui de cima, né? Se estão programados, são rascunhos, enfim. Se foi compartilhada, que é o caso dessa aqui, por exemplo. Na próxima coluna, eu tenho a data, o horário e quem fez, né? Dentro dos administradores da página, quem fez aquela publicação.
Então, eu vou ter aqui as mais diversas pessoas e períodos. E eu tenho aqui ainda os detalhes, que esses detalhes tratam de se é um conteúdo monetizado, se é um conteúdo de referência, e volto a dizer, eu vou falar disso mais pra frente, porque está relacionado ao Rights Manager. Tem a informação se é uma publicação cruzada e se ela é impulsionada. Nenhum dos meus conteúdos se encaixa nisso aqui. Tem aqui ainda a taxa de distribuição e você vai ver e você pode passar o mouse em cima e vai entender o que está acontecendo com a sua publicação, né? No caso de vídeos, obviamente. Aqui eu tenho as visualizações por pelo menos 1 minuto. Então, quantas foram visualizações que ficaram pelo menos 1 minuto ali naquele vídeo. Tenho as visualizações de pelo menos 3 segundos. E eu tenho a taxa de engajamento, que na verdade é o número total de um cálculo que ele faz entre as reações, os comentários e os compartilhamentos. A partir de 5 é um número bom, porque tende a subir muito, tá? Então ele faz uma média, ele faz um cálculo ali que chega nesse valor. Por exemplo, aqui desses mais recentes, que são os únicos que têm dados, como eu falei, né? Os mais antigos, ó. 2018 não tem dados porque são publicações anteriores ao Creator Studio. As que já entraram dentro do período do Creator Studio vão ter dados e aí eu consigo visualizar o desempenho dessas publicações, os dados mais interessantes talvez, aqui dentro da biblioteca de conteúdo. Aí aqui eu tô na aba de publicações, mas eu posso ver só os stories, que não é o caso dessa página porque ela não tem stories. Vídeos de publicação cruzada também não tem. As listas de reprodução não tem, séries não tem, clipes não tem, linha do tempo das publicações. Aí tem porque é simplesmente as publicações em ordem, né? Na ordem cronológica. Então, só para vocês terem assim uma ideia do que você consegue visualizar aqui na biblioteca de conteúdo, tá? Se ficar alguma dúvida sobre isso, a gente conversa mais para frente. Aqui, informações, que é o desempenho, né, dos vídeos, é somente vídeos. Pode ver que ele não te dá outra coisa além de vídeos e stories. E aí você pode aqui filtrar pelo período, visualizar por tipos, né? Se ele foi publicado, se é uma publicação cruzada ou se é um vídeo compartilhado. Aí eu tenho a média geral da página em gráfico. Aqui na lateral eu posso definir se eu quero ver por orgânicos, se publicados com publicação cruzada, compartilhados por seguidores, não seguidores, enfim. Aqui embaixo eu tenho os principais vídeos e aqui eu vou ter as principais páginas. E aqui embaixo é um lugar interessante porque eu consigo botar na ordem conforme a minha métrica de preferência. Então, eu quero ver pela taxa de engajamento, qual o melhor vídeo. Ou então, pela taxa de visualização de pelo menos 1 minuto. Aí eu clico aqui. Ou pelos minutos visualizados, ou pela data de inclusão. Então, a gente consegue ir vendo aqui essa ordem e essas informações dos vídeos. Aí eu tenho ainda a fidelidade, que está relacionada aos seguidores, né? Quantos seguidores são novos, quantos seguidores deixaram de seguir a página. Então, você vai acompanhando ali até para ver se seu conteúdo realmente está agradando. E isso está criando algum tipo de contato com os seus seguidores e você está desempenhando um papel junto com a comunidade. É muito interessante que as pessoas voltem para assistir seus vídeos e esse número aqui, é porque aqui não vai ter não vão ter dados ainda, né? São conteúdos bem recentes, mas é muito interessante que as pessoas voltem para assistir seus vídeos, tá? Aí ele vai colocar aqui, tá vendo? Como ainda não tem dado, ele não vai registrar. Mas quais são os vídeos mais relevantes por visualizadores que retornaram para a página, né? E como ainda não temos dados, a gente não vai ver, mas aí vai ser a mesma coisa. Eu vou conseguir ordenar conforme essas colunas aqui. Você define qual ordem você quer ver e qual é a preferência de métrica. Aí eu tenho essa informação aqui que é muito importante. Como a página ainda não tem informação, a gente não vai ver muita coisa.
mas é um lugar bom de acompanhar, assim, de dar uma olhada qual é o tipo de público que está interagindo comigo. Que aí eu posso moldar o meu conteúdo para trazer mais gente assim, ou para de repente diversificar, depende muito do seu objetivo, né? Mas é um lugar para você dar uma olhada em a idade, o gênero, o de onde essas pessoas estão assistindo, qual tipo de idioma, quais são os interesses, quais páginas ela costuma curtir, quais vídeos ela costuma assistir. Aí você consegue ver os públicos mais relevantes, né? Aqui vai ter alguns dados pela faixa etária, tenho dados. Por exemplo, uma coisa muito interessante aqui na parte de visualizações de pelo menos 1 minuto, o meu maior público são homens com mais de 65 anos. Aí depois vão homens de entre 55 e 64, depois mulheres com mais de 65. Enfim, aí você vai acompanhando aqui para a visualização de vídeo, né? Como é que tá. Aqui nesse início da página, esses dados provavelmente ainda são muito fora do que provavelmente a página vai manter aí ao longo do tempo. Mas só para vocês terem uma ideia. E aí eu posso aqui ir separando por faixa etária, só por gênero, por localização e por idioma. Bom, aí depois eu tenho a retenção dos meus vídeos, de onde elas estão vindo, né? Se foram por recomendações, ou seja, meu vídeo apareceu em outro lugar e ela clicou para assistir. Se foram os próprios seguidores, se foram por compartilhamentos ou se foi por conteúdo pago, né? Se foi pelo impulsionamento. O tempo médio que elas passam assistindo e ao longo do tempo, então você vê tanto o tempo que ela passa assistindo ao longo do período. Depois que julho entrou, aí deu uma caída e depois começou a subir o tempo que as pessoas ficam assistindo. Você pode avaliar vários fatores para isso, para influenciar nesse resultado, tá? Então isso é legal de você comparar. Você pode colocar aqui para comparar com o período anterior. Você pode selecionar se você quer ver pagos e orgânicos, pelas recomendações, seguidores e compartilhamento. Aí você define o que é relevante para você. Aí tem depois por quanto tempo as pessoas estão assistindo. Ele vai te dando aqui um resumo, né? Isso é muito bom para quem vai fazer um relatório rapidinho. E aqui embaixo vão ter os dados de cada um dos vídeos. Esses mesmos dados, só que por vídeo. Para quem faz monetização do conteúdo, aí eu tenho aqui essa partezinha dos ganhos. Como eu não tenho conteúdo monetizado, eu não vou ver nada aqui. E os stories do desempenho, mesma coisa, a gente vai ver ali quem abriu, quantas pessoas engajadas e quantos stories foram publicados. Não tem nenhum story publicado, a gente não vai ver dado nenhum. Mas são dados bem simples para quem faz stories em página. É o stories de página de Facebook, não estou falando de stories do Instagram, tá? Partindo aqui para a caixa de entrada, é uma outra parte dessa ferramenta que eu acho muito interessante, porque eu posso conversar com o meu público, né? Tanto quem entra em contato comigo por inbox na página do Facebook, quanto pelos comentários, quanto pelos comentários do Instagram, como pelo direct do Instagram. Então, assim, é um lugar que facilita muito essa parte de gestão de relacionamento. Como eu já falei aqui em um outro vídeo, é importantíssimo você manter o relacionamento com o seu público. Então, essa ferramenta aqui vai facilitar que você continue tendo esse contato com o público, né? Aí, pulando aqui para monetização, eu vou passar para a minha página aqui. As páginas têm que ser qualificadas para você monetizar o seu conteúdo. E para você ter uma página qualificada para monetização, eu vou até mostrar para vocês porque o próprio Facebook explica. Você tem que estar elegível para fazer anúncios em stream, ou seja, que seus vídeos tenham condições de receber esses anúncios em stream. Quais são as exigências para isso? Esses vídeos têm que ter pelo menos 3 minutos, o conteúdo tem que ser adequado para anúncios e a sua página tem que ser elegível, ou seja, tem que ter 10 mil seguidores e 30 mil visualizações de 1 minuto de vídeos de 3 minutos.
Quando você atinge essas marcas, aí a sua página passa a ser elegível para monetização. E aí você pode selecionar os conteúdos que você vai monetizar. Eu não tenho nenhum cliente que monetize, e mesmo que eu tivesse, eu não poderia mostrar os dados aqui. Aqui do meu gerenciador, eu tenho uma página nesse gerenciador aqui que é elegível para monetização. Mas ela não vai me mostrar muita coisa diferente disso aqui, ó. Aqui estaria a palavra qualificada, né? E aí ele vai falar que eu estaria atendendo todos esses critérios aqui. Não é o caso dessa página que eu tô mostrando para você, nem para a maioria das outras. E aí você consegue acompanhar o que é necessário, quais são os critérios, né? E aí vai aparecer a ferramenta de monetização, e aí você vai poder gerenciar algumas outras coisas, a criação de conteúdos por assinatura, enfim, várias outras formas de ganhar dinheiro com o Facebook. Você vai conseguir visualizar por aqui, né? Então aí você vai ter os anúncios em streams, como é que estão os anúncios em stream, quais são os vídeos que estão recebendo os anúncios, quais são os ganhos que cada vídeo tá gerando, o conteúdo de marca, e eu vou voltar aqui porque ele vai insistir em mostrar o cliente, não posso. Então aqui vão ter várias outras ferramentas para quem monetiza, e eu acho que isso aí é um conteúdo muito à parte, a gente vai pular isso nesse momento, porque ainda não é hora. A não ser que você seja aí uma página eleita a monetização e você já esteja fazendo isso, aí a gente pode conversar em um outro momento, tá? Pode deixar suas dúvidas aí no comentário que a gente resolve todas para você. Eu vou pular um pouco essa parte de monetização, configuração de pagamento, enfim, os problemas que podem estar relacionados à monetização. Vamos entrar aqui em Rights Manager. Qual é o lance dessa página aqui? Bom, Rights Manager é onde você vai poder fazer contestações de conteúdos autorais seu. Ou seja, o Facebook ele também tem uma política de proteção dos direitos autorais dos criadores de conteúdo. Então, a Rights Manager não é a única ferramenta que trabalha para fazer essa proteção, mas ela está ali para facilitar dentro do estúdio de criação essa contestação. Então, caso tenha algum conteúdo seu sendo utilizado indevidamente por alguém, aí você vai conseguir fazer as contestações e acompanhar esse processo dentro dessa ferramenta aqui no Creator Studio. O Facebook ele já tem assim, né, umas nuances muito parecidas com o YouTube nessa parte de conteúdo autoral. Que é aquela coisa, né? Se você faz um vídeo lá no YouTube e utiliza uma música de um artista, muito provavelmente seu vídeo vai ser silenciado, ou você vai ser notificado, ou você não vai ser autorizado a monetizar o vídeo, porque o conteúdo autoral de outra pessoa foi utilizado ali sem autorização. Então tem esse mesmo princípio de você acompanhar aqui, né, como é que estão sendo utilizados os seus conteúdos autorais. Aí a gente chegou ao botão de ferramentas de criação. Eu tenho duas opções aqui, que é o painel do Live, que serve para quem vai fazer jogos em streaming. Então eu consigo ali gerenciar essa transmissão por esse painel. É uma das opções dos criadores de conteúdos para jogos, né, desses streamers para jogos. E eu tenho aqui ainda uma biblioteca, uma coleção de sons, muito parecidas com a do YouTube Library, né, que é onde eu posso baixar músicas que são de uso livre, né, para usar nos meus vídeos. Então, em vez de usar uma música que tem direito autoral e que vai me dar problema, eu uso uma dessas aqui da coleção de sons e evito problemas e redução do alcance e bloqueio da minha publicação de vídeo, tá? Que utilize sons de terceiros. Então, eu posso fazer o uso aqui dessas músicas. Temos hoje mais de 7.700 faixas disponíveis. Eu posso escolher também efeitos sonoros. Eu posso ir para cá e selecionar por gênero musical, ou estado de espírito, ou todas tipo de duração, né? As mais longas, as mais curtas, as que têm vocais,
as 100 vocais, então eu seleciono, filtro e aí eu escuto. Vou até colocar aqui um pouquinho. Enfim, posso usar num dos meus vídeos essas músicas, porque não vou ter problemas de direitos autorais. Bom, a gente conheceu aqui os botões do Creator Studio para o Facebook. Vamos conhecer agora o do Instagram. Bom, já tínhamos aqui a biblioteca de conteúdo, que a gente já tinha visto aqui, né, por alto. Aqui no cantinho eu consigo ver o tipo de conteúdo, então é um story, que é esse reloginho, porque ele acaba em 24 horas. Eu tenho foto, deixa eu ver se vai ter algum vídeo recente aqui. Aí eu tenho o carrossel, né, porque são mais de uma imagem. Acho que não vi... tem aqui um IGTV. E vídeo, acho que eu não vou ter recente, assim, só vídeo, né? Os meus vídeos mais curtinhos estão no carrossel. Mas enfim, você consegue visualizar por aqui o tipo de publicação, a miniatura dela, o título, que aí pode se criar com base no texto que você usou, né? Aqui, por exemplo, foi um texto que eu escrevi lá no Story. Aqui tem o status da publicação, né? Então vai ter muita coisa arquivada, que são os stories. E aí o restante vai estar publicado, muito provavelmente é feed. Tenho a data, né, com o horário. Tem o número de curtidas, quando é o caso, por exemplo, aqui é uma publicação de feed, aí tem curtida. Stories não tem curtida, né? E aí o número de comentários também. Stories não tem comentário e nem curtidas, mas aí eu vou ter aqui nos outros conteúdos, né? Nos conteúdos de feed. Eu posso filtrar aqui pelo vídeo, eu posso filtrar por foto, por carrossel, por story e por IGTV, né? Então aí eu consigo visualizar como é que tá o desempenho por alto de cada uma dessas publicações. Voltando aqui, eu posso clicar aqui em informações e ver as atividades, né, gerais da minha conta. Então, assim, acompanhar o número de ações que foram realizadas na minha conta, quantas pessoas clicaram no site, as visitas ao perfil, ou seja, alguém, sei lá, a partir de uma publicação clicou para visitar o meu perfil. Ligações eu não tenho, nem SMS, nem e-mails, nem como chegar. As contas que eu alcancei, como é que tá o desempenho. Então, aqui tem alguns picos, né? Muito provavelmente baseado ao meu volume de publicações. Às vezes eu publico mais, às vezes eu publico menos, às vezes eu não publico, e aí esse alcance vai navegando por esse processo, né? E o número de impressões aqui embaixo, que é o número total estimado de vezes que todas as suas publicações foram vistas. Não necessariamente por pessoas diferentes, tá? Muitas vezes pode ser das mesmas pessoas. Ele mostra só as informações recentes, tá? Do Instagram, os últimos 7 dias, ele não te dá dados retroativos. Então, como eu falei anteriormente, para métricas, o Creator Studio não é uma boa ferramenta. É uma coisa mais rapidinha mesmo. Aí aqui para eu conhecer meu público, né? Então, assim, a maioria são mulheres, uma divisão bem próxima ali, inclusive em relação à idade. Aí eu posso ver idade e gênero, ou posso ver só idade, ou eu posso ver só gênero. Quando seus seguidores estão no Instagram, esse dado é muito interessante, então eu consigo ver melhor, assim, do total de seguidores que eu tenho, quando é o momento que eles estão mais. Eles estão mais logados, deixa eu ver, olha. Aqui, na quinta, na quarta, tem mais gente logada no Instagram. E aí eu posso ver o dia e hora, assim, qual é o período que eles estão mais tempo online, assim, ó. Depois ali, por volta das 11 horas, vai melhorando, aí passa o tempo inteiro bastante movimentado, até por volta das 2 horas da manhã. E a partir das 3 já começa a declinar, que é o período que as pessoas dormem. Enfim, aqui embaixo eu vou ter os países de origem, né, de onde mais as pessoas assistem ou acompanham meu conteúdo no Instagram.
E aqui as cidades, né? As principais cidades. Então, no meu caso, principalmente Brasília, depois São Paulo, Goiânia, Florianópolis e Rio de Janeiro. Com todas elas eu tenho vínculo, então tudo faz muito sentido. Aqui embaixo eu tenho a parte de monetização do Instagram, né? Então, é a mesma coisa que eu falei lá no Facebook, eu não vou entrar em detalhes.